Isso já aconteceu com você? De Deus usar em profecia para falar com você mesmo? E esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Seja muito bem-vindo aqui. Meu nome é Profetisa Franciele, sou daqui do estado de Goiás, Goiânia. Congrego na Assembleia de Deus, Campo Setor Pedro. Seja muito bem-vindo aqui. Que a paz de Deus seja sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Quero contar essa experiência que o Espírito Santo de Deus já falou no meu coração algumas vezes para estar vindo aqui falando sobre isso. E eu creio que vai ajudar muitas pessoas que vivem também ou vão viver essa experiência de quando você for viver, você saber que é o Senhor falando com você verdadeiramente. Antes eu quero ler aqui um versículo lá no livro de Jeremias, capítulo 1, versículo 12, que diz assim: Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Ou seja, quando Deus fala, passe o tempo que passar, ele vela para cumprir a sua palavra. Aquilo que o Senhor falou, ele cumpre. Ano passado, o Senhor falou comigo dentro do meu quartinho de oração. E eu comecei a falar em línguas e o Senhor falar comigo mesmo. E eu chorava muito, muito, muito. Eu falei, meu Deus, que experiência maravilhosa. E eu anotei no papel. O Senhor me dizia assim, que não era para mim desistir, que o Senhor ia entregar algo em minhas mãos, que eu ia ser consagrada e que eu ia ser líder de senhoras e que ele teria uma cadeira de honra para mim. E eu fiquei maravilhada e anotei no papel. Eu falei, verdadeiramente é o Senhor que está falando aqui comigo. Isso vai se cumprir. Eu anotei nesse caderninho aqui, irmãos. Caderninho meu de anotação. Quando foi no final do ano, o pastor me colocou como líder das senhoras e também como a segunda vice da representante da CIB. E me falou para me fazer o curso que no final do ano eu ia ser consagrada a diaconisa, irmãos. Sabe quando você fala assim, verdadeiramente Deus falou comigo? Isso aconteceu com o profeta Jeremias. Quando o Senhor falou ali para ele assim, que escolheu ele desde o ventre da mãe dele, que chamou ele como profeta das nações, só estava ele e Deus. Isso aconteceu com Jeremias. Isso é possível. Deus falar com você mesmo, usar você mesmo para falar em profecia. E o Senhor me deu uma nova profecia para esse ano. E está se cumprindo na minha vida. Então Deus, ele fala conosco. Você tem que ser profeta para você mesmo também. Isso é possível. E eu comentei isso com algumas irmãs. Algumas irmãs disseram, nossa, isso nunca aconteceu comigo. Mas teve irmã que falou assim, aconteceu comigo. E a primeira vez que acontece com a gente fica assim, meu Deus. A gente fica impactado, a gente tem certeza ali que é o Senhor falando. Mas a gente fica assim, meu Deus. Anote. Anote no papel. Para você não esquecer. E esses dias eu estou numa prova, porque quando você vai ser consagrado, eu vou falar isso até no próximo vídeo, de sermos provados, como dói. Porque quando você está no processo de o Senhor te consagrar, diaconisa ou missionária, há um processo de uma luta. E o Senhor, mês passado, aqui no meu quartinho de oração aqui, onde eu estou gravando, esse cantinho aqui, onde eu oro, tem meu cantinho aqui. O Senhor falou para mim, eu anotei aqui, para que a gente esquece, a gente precisa anotar, a gente não pode esquecer das coisas que o Senhor fala conosco. Eu sinto a presença de Deus, porque eu sei que esse vídeo vai falar com muitas pessoas. E o Senhor falava para mim assim, ó, não desistir. Se eu não desistir, o Senhor, tudo aquilo que Ele falou, Ele faria maior. E eu passei uma semana um mês tão, mas tão, sabe quando você tá naquele processo, naquela aprovação, eu falei, Senhor, não vou suportar. E o Senhor me fez lembrar de quando Ele me falou comigo aqui, no meu quartinho, profecia comigo mesmo.
E estava lá, não desiste. Não é para você desistir. Se você conseguir passar para o processo, você vai ver coisas grandes. E eu me derramando em lágrimas, e eu guardei essa palavra no meu coração. Então, o que o Senhor quer falar conosco? Ele vela em cumprir a sua palavra. Se o Senhor tem falado para você que vai fazer, que vai operar, não duvide, não duvide. Ele vela em cumprir a sua palavra, e se foi verdadeiramente Deus que falou, Ele vai cumprir. Nós sabemos quando é o Senhor falando, nós sentimos o Espírito Santo de Deus, testifica com o nosso espírito. Nós sabemos quando é Deus falando, então guarde as promessas do Senhor. Eu não sei o que o Senhor tem falado ao teu coração, mas traga a memória. Traga a sua memória e não desista. Caminhe crendo no que o Senhor falou, porque Ele vai fazer, não duvide não. O inimigo, ele faz de tudo para nós desistir, para nós duvidar, para nós murmurar, para nós chutar o balde. Não desista. Jesus foi perseverante até a morte de cruz. Servir a Deus são para os corajosos. Viver as promessas do Senhor são para aqueles que não desistem. Então, se você está me assistindo até aqui, não desista do teu ministério, não desista da tua caminhada, não desista da tua família, por mais difícil que esteja. Deus é com você e você vai conseguir, e você vai viver em nome de Jesus as promessas que o Senhor tem para a tua vida. Eu quero finalizar aqui esse vídeo para não ficar muito extenso. No livro de Jó, capítulo 42, no último capítulo do livro de Jó, que diz assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrado. Nenhum dos planos que o Senhor tem para a tua vida pode ser frustrado. Se Ele escreveu para a sua própria história, vai acontecer, não se preocupe. Somente persevere, confie no Senhor e marche na constância, porque o Senhor vai cumprir tudo na tua vida. Não precisa de você se preocupar. Amém? Que Deus abençoe tua visita aqui, em nome do Senhor Jesus.